Bom, pessoal, agora que vocês entenderam, e eu espero que tenham entendido, o que é esse negócio de princípio da homogeneidade dimensional, como é que ele funciona, o que tem que ser testado antes, lembra? Como nós apresentamos lá no PowerPoint, a precedência das avaliações, das verificações do PhD é diferente da precedência de operações aritméticas. Antes de fazer multiplicações e divisões, eu tenho que verificar somas e subtrações se são dimensionalmente consistentes. Eu não posso somar uma parcela que tenha dimensão diferente da outra. Eu não posso subtrair uma parcela que tem dimensão diferente da outra. Agora, eu posso multiplicar grandezas com representações dimensionais diferentes. Eu vou gerar uma outra grandeza. É assim que foram formadas as chamadas grandezas derivadas, as dimensões derivadas. Eu posso dividir grandezas que têm dimensões diferentes, mas eu não posso nem somar e não posso nem subtrair. É isso que o princípio da homogeneidade dimensional diz para nós. Para a gente poder fechar esse tema, para a gente poder fechar esse módulo, é importante nós considerarmos o seguinte: a partir da próxima aula, nós já vamos lidar com as questões que envolvem balanços, que envolvem a formulação dos problemas. E para formular os problemas, a gente tem que entender primeiro com que problemas nós estamos lidando. E aí há três grandezas, há três questões importantes. Nós precisamos dar informações para o processo. Normalmente, quando vai se fazer um projeto, quando vai se estudar um processo, nós temos que responder algumas perguntas. Primeiro, nós vamos lidar com substâncias puras? Na maioria das vezes, não. Então, nós precisamos saber como é que eu determino, como é que eu caracterizo a composição das misturas que eu vou lidar. Isso eu vou ver com vocês lá no PowerPoint. Aqui nós vamos tratar de outras duas grandezas que são chamadas de variáveis de estado. A pressão dos nossos sistemas. Para a engenharia química, pressão é uma grandeza importantíssima. Há processos que não ocorrem se a pressão estiver baixa demais, se a pressão estiver alta demais. E aí é lógico que nós vamos precisar de informações sobre a pressão. E aí como é que a gente faz? A pessoa é só medir. Mas como é que eu vou medir pressão? E o Torricelli estava lá estudando física, tentando conhecer, e ele sabia dessa pressão que a imensa coluna de ar da atmosfera exerce sobre nós. Então ele montou um experimento, aquele que vocês ouviram falar lá no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, que é o da cuba de mercúrio do Torricelli, em que ele pegou uma cuba de mercúrio, pegou uma proveta, encheu essa proveta de mercúrio, emborcou na cuba e verificou que no nível do mar, a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície do mercúrio faz com que eu tenha uma coluna de 76 centímetros dentro desta proveta. E fez uns balancinhos ali, que a mecânica dos fluidos vai ensinar bem para vocês. Isso não é para o nosso caso agora. Então, com esse experimento, com esse barômetro, que é o equipamento utilizado para medir pressão atmosférica, o Torricelli conseguiu medir pressão atmosférica para nós. Mas, e dentro dos recipientes? E dentro de um reator? E dentro de um tanque? Como é que eu vou medir pressão? Aí aparecem os equipamentos de medição de pressão relativa, ou seja, a diferença de pressão entre o lado de dentro do recipiente e o lado de fora. O lado de fora, pressão atmosférica. E esses aparelhos utilizados, esses equipamentos utilizados para medir pressão são chamados de manômetros. Os mais antiguinhos, aquele que vocês até veem o pedreiro utilizando quando botam uma mangueira com água lá para ver se estão no mesmo nível. Por quê? Porque no mesmo nível, a coluna de fluido contínuo está na mesma pressão. E é assim que eles utilizam a pressão para saber o nível lá. Então, os primeiros manômetros que surgiram são chamados manômetros de coluna de mercúrio. Inicialmente, o fluido manométrico mais utilizado em sistemas nossos mais pressurizados é o mercúrio, para aguentar essa pressão toda. Afinal de contas, se fosse fazer um manômetro de coluna de água, uma atmosfera teria 10 metros de água. Então o mercúrio tem 76 centímetros só, como o seu Torricelli já tinha percebido lá. E aí inventaram os tais manômetros de coluna de fluido, em que você ligava o fluido em duas regiões, ou interna ou externa, ou um tanque e o outro tanque, e aí via qual era a diferença de altura, e pela diferença de altura da coluna de fluido se determinava qual era a diferença de pressão entre um ponto A e um ponto B. Essa é a questão, é relativa. Ah, professor, mas é essa pressão que eu uso nas equações? Não, não é pressão relativa que a gente usa nas equações. Ah, então é pressão atmosférica que eu uso nas equações? Também não.
Nós usamos nas nossas equações de estado a pressão absoluta. E como é que a gente determina a pressão absoluta? É muito simples. Se a pressão relativa é a diferença entre a pressão absoluta no recipiente e a pressão atmosférica, basta eu devolver a pressão atmosférica para a pressão relativa e eu consigo a pressão absoluta. Então essa equação aqui que vocês estão vendo, ó, pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais pressão relativa. E é assim que a gente determina a pressão. Eu preciso de um manômetro ou de algum equipamento que me dê pressão relativa, eu preciso saber qual é a pressão atmosférica, meço com barômetro e pronto, está resolvido, tenho a pressão absoluta no meu sistema. Às vezes eu preciso só da diferença de pressão, aí o manômetro dá conta do recado. Procurem, tarefa síncrona, hein, gente? Procurem lá outros equipamentos utilizados hoje na indústria química para medir pressão. Vocês vão ver que a tecnologia avançou muito. Aquele equipamento que parece o calibrador de posto de gasolina, já está ultrapassado, que são chamados manômetros de Bourdon, que funcionam mais ou menos como aquela língua de sogra de festa de criança, né? A pressão aumenta dentro de uma espira e aí ela faz a espira se distender, a mola se distender. Tem coisas muito mais interessantes, coisas mais sensíveis para medir pressão. A segunda variável de estado importante que nós precisamos medir e que nós precisamos informar é a temperatura. A temperatura aparece até como grandeza, né, fundamental, como grandeza básica, dimensão básica. Mas olha só que interessante. Temperatura não é uma coisa que você meça diretamente. Não se engane, aquele sensorzinho que as pessoas passam na testa da gente quando a gente entra no shopping, quando a gente entra no lugar para saber se nós estamos com febre por causa do coronavírus, aquilo não está medindo temperatura, está medindo a radiação que os nossos corpos têm, dosando essa radiação e fazendo uma relação indireta com a temperatura dos corpos. Então, temperatura nos dá informação a respeito da quantidade de energia que um corpo tem pela agitação das moléculas ou dos átomos que compõem essa determinada substância, esse determinado corpo. E aí medir temperatura e fazer transformações de temperatura deu dor de cabeça para vocês no exercício, né? Um monte de gente me mandou mensagem, me mandou e-mail, ou então foi em cima do monitor, querendo saber como é que passava ou fazia conversões de temperatura. Então, peraí, lembram da aula passada que nós falamos que no sistema internacional e no CGS a temperatura absoluta é dada em Kelvin. No sistema inglês é dada em Rankine. Então, conversão de temperatura de Kelvin para Rankine, de Rankine para Kelvin, existe. Tem um fator de conversão multiplicador que eu multiplico a grandeza em Kelvin e dá o resultado em Rankine. Existe um outro fator multiplicador que eu multiplico a grandeza em Rankine e ele vai me dar o resultado em Kelvin. Mas não é conversão de unidades passar de Celsius para Kelvin, nem de Fahrenheit para Rankine. E isso é uma questão que vocês precisam entender bem. Nós vamos estar fazendo ajuste de escala, porque Celsius é escala relativa, Kelvin é escala absoluta, Fahrenheit é escala relativa, Rankine é escala absoluta. Então, quando eu vou de Celsius para Kelvin ou eu vou de Fahrenheit para Rankine, eu simplesmente estou fazendo um ajuste de escala. A variação de 1 grau Celsius é igualzinha à variação de 1 Kelvin. A variação de 1 grau Fahrenheit é igualzinha à variação de 1 grau Rankine. É só como se a gente tivesse mudado a régua de posição. Aqui na sala de aula é mais interessante a gente falar a respeito disso. Como é que eu meço temperatura? Ah, professor, tem termômetro? Tem. Tem esses sensores atuais agora de infravermelho que verificam se nós estamos mais quentes ou menos quentes do que o normal. E tem os chamados termopares. Segunda tarefa assíncrona, pesquisem na internet, pesquisem nos livros como é que funcionam os termopares. Eu sei que eles são formados por ligas, por 2 metais diferentes. E aí, dependendo da temperatura, há variação na diferença de potencial elétrico quando eles estão ligados entre 2 fontes, entre dois polos. Então, é isto que dá para nós a possibilidade de calibrar o termopar e fazer a relação entre a variação do potencial elétrico e a temperatura que o corpo tem. Agora, quando se trata de composição, quando se trata de dar informação a respeito da composição das misturas, nós precisamos ser mais específicos. Para isso, é melhor a gente trabalhar um pouco mais equações e aí vou convidar vocês para a gente voltar lá para o PowerPoint. E lá no PowerPoint eu vou poder desenvolver com vocês os vários conceitos de composição. Agora lembrem-se, composição tem sempre 2 partes. Uma qualitativa, que me diz quais são os componentes, é uma simples lista de componentes,
e uma quantitativa intensiva. Mas isso é assunto lá para o PowerPoint. Vamos comigo. Então, quando eu vou caracterizar a composição de uma mistura, eu quero dois tipos de informação. Se os dois tipos de informação não estiverem presentes, ou se não estiverem presentes como definidos aqui, está errado, não é composição da mistura. A primeira informação é qualitativa. É uma simples lista dos componentes da mistura. Faz uma coluninha aqui, coloca assim, ó, água, sal, álcool, outro sal e assim por diante. As substâncias que compõem a mistura. Informação qualitativa é isso. E uma informação quantitativa intensiva. Para de olhar para a tela, olha para mim de novo. Vocês lembram da física do ensino médio? O que era grandeza extensiva? Aquela que dependia da quantidade ali presente. E o que era uma grandeza intensiva? Era uma que não dependia da quantidade. Um exemplo típico de grandeza extensiva é massa de uma amostra. Ora, se eu tenho uma amostra que tem este tamanho, de uma determinada substância, ela vai ter uma massa maior do que se eu tiver uma amostra menorzinha. Não é verdade? Então a gente consegue perceber que massa é uma grandeza extensiva, depende do tamanho da amostra. Agora, se eu falar de massa específica, a massa específica do Pedrão, da minha grandeza, vai ser igualzinha à massa específica da amostrinha, do exemplozinho da minha grandeza. E aí não preciso me preocupar porque massa específica não depende da quantidade. Deu para perceber isso? Então, quando eu falo de informação quantitativa intensiva, eu falo de quantidades relativas, ou seja, uma informação sobre a proporção de um determinado componente da mistura em relação ao total dos outros componentes. Então eu falo de frações mássicas, de frações molares e de frações volumétricas. Como é que eu defino isso? Fração mássica. Por exemplo, a gente vai usar tanto essa notação que eu já vou começar a definir aqui. Ó. Eu vou chamar a fração mássica de ômega, letrinha grega. Tá? Ômega e J quer dizer massa do componente J na mistura I. A mistura ou a corrente sempre vem primeiro, é sempre o primeiro índice. O J é o índice do componente, dividido pela massa total da mistura. Ou, se eu estiver falando de escoamento, seria a vazão mássica do componente J na corrente I, dividido pela vazão mássica total da corrente I. O que dá esta expressão para a fração mássica. Ó. Ômega IJ é massa IJ, massa do componente pela massa total. Ou vazão do componente pela vazão total. Quando eu estou falando de fração molar, a ideia é a mesma. Só que em vez de massa, eu vou usar número de moles. E aí, X e J, a diferença é que ômega é fração mássica, X é fração molar, mas o IJ continua sendo a mesma codificação, I é a corrente ou a mistura, J é o componente. Então, número de moles do componente J na massa I, ou na mistura I, dividido pelo número de moles totais da mistura I. Ou vazão molar. Infelizmente, a gente não tem dois símbolos elegantes o suficiente para tratar de vazão. Então, vazão mássica e vazão molar estão aqui representados pelo mesmo índice, pelo mesmo símbolo, que é W maiúsculo. Vocês vão entender pelo contexto. Quando eu tiver W maiúsculo associado a ômega, eu estou falando de vazões mássicas. Quando eu tiver W maiúsculo associado a X, eu estou falando de vazões molares. Então, aqui é vazão molar da componente J na corrente I, dividido pela vazão molar total da corrente I. E eu ainda tenho vazão volumétrica, que é muito importante quando eu estou lidando com gases. E aí, olha só, fração volumétrica da espécie J é o volume da espécie J na mistura, dividido pelo volume da mistura. Ou a vazão volumétrica da espécie J na mistura, dividido pela vazão volumétrica da mistura. Isso aqui é complicado da gente medir. Não tem como você medir, por exemplo, um gás, se está passando, não tem uma camada de oxigênio em cima, uma camada de nitrogênio embaixo. Está tudo misturado ali. Não tem uma camada de álcool, uma camada de outro componente líquido ali. Não tem. Né? Água e álcool, por exemplo, que se misturam também. Então, essas vazões separadas aqui são mais complicadas. Mas os volumes, a gente sabe, né? Você pega lá 700 ml de álcool mais 300 ml de água, sabe que não vai dar 1 litro? E aí vocês podem aproveitar uma outra tarefa assíncrona. Estudem um pouquinho sobre contração de volume em misturas. Mas não se preocupem se não achar nada agora, porque isso é matéria do 6º período termodinâmica aplicada. Tudo bem? Bom, para a gente entender isso aqui, para a gente fazer isso funcionar, vamos aplicar um pouquinho. Vamos pegar um exemplo agora interessante,
né, e fazer a relação entre composição mássica e composição molar. Afinal de contas, as duas têm a ver com quantidade de matéria. E como a gente trabalha sempre no palpável, o nosso exemplo 4 é um tanque que contém 65 kg de etanol, 95 kg de hexano e 40 kg de heptano. E eu peço a determinação da composição mássica e da composição molar dessa mistura. A melhor maneira de resolver isso é a gente montar uma tabela com o que a gente conhece. O que a gente conhece aqui? A gente já conhece a informação qualitativa. Os meus componentes são etanol, hexano e heptano. Pronto. A primeira informação qualitativa já está dada. E eu ainda sei o seguinte, eu sei as quantidades. Isso não é intensivo. Não adianta eu dizer 65 quilos, 95 quilos, 40 quilos, que isso não é composição mássica. Isso é quantidade. Depende da quantidade da amostra, lembra? Então vamos montar uma tabela com as coisas que eu já conheço. Bom, eu sei que eu tenho 65 quilos, então eu tenho assim, componente, massa, fração mássica, peso ou massa molecular, número de moles e fração molar. Eu não estou pedindo as duas coisas, então eu preciso ter as frações mássicas e as frações molares para poder ter composição mássica e composição molar. Estão entendendo? Então, olha só, o que eu já conheço nessa tabela aqui? Façam assim também. Coloquem lá no Excel essa tabela. Vocês vão ver como que fica fácil de fazer as contas. Então, eu vou chamar etanol de J1, 65 quilos. A massa é conhecida. A fração não é ainda. Hexano é o J2, 95 quilos. E heptano, J3, 40 quilos. Tudo conhecido. O meu total de massa dentro do tanque é 200 quilos. Como é que eu calculo as frações? A definição de fração não é a quantidade da parcela dividido pela quantidade do todo? Então eu vou ter as seguintes equações. Olha, a fração mássica de etanol na mistura 1 vai ser 65, a massa de etanol, dividido por 200. A fração mássica de hexano vai ser 95, dividido por 200. A fração mássica de heptano vai ser 40, dividido por 200. Na hora que eu efetuo as contas, eu preencho aqui a minha coluna das frações mássicas. Eu acabei de produzir a composição mássica. O que seria composição mássica? Que informação o professor quer quando ele pede composição mássica? O professor pede para eu dizer qual é a lista de componentes e quais são as frações. Essas duas colunas, essa daqui foi só intermediária, gente. Essa aqui foi só uma coluna de passagem. Quando eu estou pedindo composição mássica, eu quero a lista de componentes e as frações mássicas deles. E o mais interessante, olha só, a soma das frações numa determinada mistura, a soma das frações tem que dar o todo. Então, somar as frações mássicas sempre vai dar 1. Agora vem outra questão. Como é que eu calculo a composição molar? Como é que eu passo de massa para moles? E aí a gente tem aqui essa coluna dos chamados pesos ou massas moleculares. Química geral, né? Ou química do ensino médio. Como é que eu sei a massa molecular de uma molécula? Eu somo as massas moleculares dos átomos que compõem essa molécula. Então, a do etanol é 46 quilos por quilomol, ou se fosse lá no CGS, né, grama por grama-mol. A do hexano é 86, a do heptano é 100 quilos por quilomol. Então, em 65 quilos de álcool, quantos quilomol eu tenho? É a coisa mais simples do mundo, basta eu dividir. Dividir a massa pela massa molecular. Aí eu vou ter o número de moles. Então eu vou fazer o seguinte, para obter o número de moles de etanol, eu vou pegar 65 e dividir por 46. A massa de etanol dividido pelo peso molecular do etanol. Para obter o número de moles de hexano, eu vou pegar 95 e dividir por 86. A massa de hexano dividido pelo peso molecular do hexano. Para obter o número de moles de heptano, eu vou pegar a massa do heptano e dividir por 100, que é o peso molecular do heptano. E aí isso permite a gente preencher a tabela, a coluna de número de moles. Olha só que coisa simpática. Ó. Preenchi essa daqui. Agora, como é que eu faço para calcular a fração? Fração não é a parte dividido pelo todo? Eu tenho dos 2,918 moles. Somando todos os moles presentes, 2,918 quilomol presentes. Então, agora, para eu calcular a fração molar de etanol, basta eu pegar
o número de moles de etanol e dividir pelo número de moles totais. Para ter a fração molar do hexano, basta eu pegar o número de moles de hexano e dividir pelo número de moles totais. Para eu obter a fração molar de heptano, basta eu pegar o número de moles de heptano e dividir pelo número de moles totais. E aí eu consigo finalmente preencher a minha coluna das frações molares. E aí olha só que simpático, de novo, né? A soma das frações é igual a 1. Perceberam? Olha que coisa legal! Para a gente poder encerrar essa etapa aqui e voltar lá para a sala de aula, para finalizar de fato essa terceira aula, eu vou deixar um desafio para vocês. Olha só, resolvam esses dois desafios. Dada essa composição aqui, ó, dada a composição mássica, aqui eu dei a composição. Eu dei a lista de componentes e as frações. Então, dada a composição mássica de uma mistura, determine a composição molar. Como é que eu, sabendo a composição, sem saber as quantidades, mas sabendo a composição de uma mistura mássica, eu chego na composição molar? E o inverso disso. Dada a composição molar de uma mistura, como é que eu chego na composição mássica? De novo, eu dei composição, ó, o nome dos componentes, a lista dos componentes, informação qualitativa e as frações. Aqui são frações molares. Como é que eu vou de composição molar para composição mássica, nesse segundo caso, e como é que eu vou de composição mássica para composição molar? Fica de desafio, vamos voltar para a sala de aula, que está muito longa essa aula já. Um grande abraço e a gente já se vê lá na sala de aula. Bom, pessoal, nós estamos finalizando a aula, né? A segunda parte até dela, que como vocês viram, saíram 2 vídeos. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, não percam o PhD de vista. Não percam, tirem o PhD da memória. Mantenham o PhD o tempo todo na cabeça de vocês, porque sem ele a gente não faz nada direito em engenharia química. Sem ele a gente não faz nada direito em ciência. E aí, lógico, procurem fazer exercícios, peguem um trabalho científico. Eu vou até pesquisar alguns e ver se eu coloco lá no nosso AVA do SIGA. Colocar um artigo e olhem as equações. Das equações, verifiquem quais são as grandezas que estão envolvidas. E depois façam a avaliação dimensional, apliquem o PhD nessas equações. Digam para mim, por exemplo, numa equação que tem constantes, se aquela constante é dimensional ou adimensional. Nós já até fizemos isso anteriormente naquela aula presencial, na aula 2 presencial, quando o Luiz trouxe aquela dúvida a respeito do log e do expoente de grandezas dimensionais, e nós vimos que funções não lineares é melhor que nós trabalhemos com os argumentos adimensionais, que aí a gente não tem preocupação de ter log de metro, exponencial de centímetro, não é verdade? Então, pensem nisso. Agora, passem um tempo aí olhando equações. Abra um livro, peguem uma equação qualquer, deixa eu ver se essa equação aqui atende o PhD. Vocês vão encontrar aqui nos livros, os livros sérios, todas as equações estão atendendo o PhD. Se não estão atendendo, tem um erro ali. Eu já vi artigo científico, publicado em revista importante, em que o primeiro membro de uma equação não tinha a mesma representação dimensional do outro. E o artigo foi publicado, a criatura tinha nome na ciência, mas ou foi um erro de digitação, ou foi um erro tipográfico, ou realmente a criatura não sabia o que estava fazendo. Vocês têm que saber o que estão fazendo. Porque olha só, gente, quem não tem condições de aprender o PhD, princípio da homogeneidade dimensional, corre o risco de acabar PhD, por hora desempregado. E aí vocês não querem isso, nem eu. Estou aqui trabalhando para que todos nós tenhamos uma vida bem-sucedida e vocês terão uma vida ainda mais longa, uma carreira profissional ainda mais longa do que a que eu estou, porque eu já estou terminando a minha. Então, vamos adiante, aproveitem esse momento, estudem bastante, estas aulas estão disponíveis para vocês, façam contato comigo pelo e-mail se tiver alguma dúvida, mas passem essa semana até a próxima estudando o PhD, porque na semana que vem nós já vamos entrar nos balanços de grandezas conservativas. E a partir daí o PhD já tem que estar no sangue. Como diria o meu orientador de doutorado, o professor Giulio Massarani, o PhD tem que estar tão no nosso sangue, que quando passa pelo rim já está saindo na urina. Então um grande abraço para vocês, vamos continuar estudando e a gente se encontra na próxima aula.